Vamos conversar sobre jejum de palavras ou propósito de palavras? Pois é, eu já ouvi essa expressão e já fiz, e eu vou explicar para vocês exatamente o que é isso. Bom, não existe jejum a não ser de boca, tá? Jejum espiritual é abrir mão de se alimentar, tá bom? Então não é jejum de palavras, é propósito de palavras, tá? A gente acaba usando o termo jejum de palavras por hábito, mas não é o certo, ok? O que é um jejum de palavras? Bom, o jejum de palavras, quando eu fiz a primeira vez, foi um desafio absurdo, principalmente por eu ser mulher. É que às vezes a gente está num estado da nossa vida que a gente está tão ferido, que a gente tem tanta coisa aqui acumulado, tanto entulho, que a gente precisa de descarregar, a gente precisa de colocar. Mas o Senhor, para trabalhar na nossa vida, Ele trabalha é no silêncio. No silêncio do quê, Jana? No silêncio da nossa mente. Sabe, muitas pessoas falam assim para mim, Jana, eu não consigo ouvir Deus falando, ou eu não consigo ver o movimento do Senhor. Pois é. Às vezes você não está vendo o movimento do Senhor, porque você não está dando nem tempo de ouvir Ele. Você está falando tanto, você está usando as suas orações como divã de psicólogo. Você está usando o tempo das suas amigas para descarregar, o tempo com a sua família para descarregar, e você não dá tempo nem de ouvir o que o Senhor tem para você. E o pior, às vezes a sua família está clamando, está sangrando, mas a sua dor está tão intensa que você não consegue ouvir as necessidades dos seus. E aí você acaba sangrando em cima deles. Como eu sangro em cima deles? Não conseguindo parar para ouvir. E o propósito de palavras, ele vem na contramão do que o mundo diz. O propósito de palavras é um momento de controle, de você trazer para si um controle de ajustar, de ouvir além daquilo que você está ouvindo. É de você acalar sua alma, aquietar o seu coração, falar como Davi, porque está aflitas, ó minha alma, se aquete dentro de mim, espere em Deus. E esse tempo de espera vem de colocar as peças no lugar, de ouvir o que o Senhor quer para mim, antes mesmo de eu pensar o que Ele tem que fazer, antes de dar controle, antes de dar comando. E a nossa boca é aonde sai vida ou maldição. A nossa boca abre portais para o mundo espiritual. Eu dou comando com a minha boca. Então eu preciso entender o que sai de mim. E quando nós estamos feridas, quando nós estamos dentro de uma atmosfera de opressão, a gente acaba falando o que não devia. Quando a gente está nervoso, a gente emburrece e a gente fala o que não deveria ser falado. E aí vem o Senhor para nos amadurecer, para nos alinhar, para nos alimentar. Ele traz esse equilíbrio. E como eu vou trazer, e como eu vou ouvir o Senhor, e como eu vou estar atento ao que está acontecendo, ficando em silêncio. E por isso que esse propósito de palavra é tão importante para muitas fases da nossa vida. Quando a gente cansou de falar e não sente que o Senhor está falando com a gente, para quando eu não estou entendendo o que o meu filho está falando, o que está acontecendo com ele, eu me calo para poder entender os sinais que ele está dando. Quando eu não estou entendendo o meu relacionamento, quando eu estou em crise, eu me calo para poder entender o outro. E quando eu mato a minha carne, eu mato meus pensamentos. Vem o Senhor com um bálsamo e amplie a minha visão, e amplie meu entendimento, e amplie a minha comunicação com Ele. Eu fico mais sensível a ouvir o Senhor quando eu calo as minhas vozes internas, quando eu coloco limite no que eu realmente vou falar. Tenho 2 versículos para trazer para vocês. Primeiro está em Tiago 1:19. Diz assim, ó: "Cada um esteja pronto para ouvir e tardio para falar". Uma mulher madura, ela não tem palavras bonitas. Uma mulher madura, ela tem palavras intencionais. Uma mulher madura fala com uma maestria cirúrgica. Uma mulher madura, ela é pontual. Uma mulher madura não precisa de aprovação externa, não precisa de colocar na mesa o que ela está fazendo e para onde ela vai. Uma mulher madura, ela sabe com quem ela pode se abrir, ela sabe aonde ela pode saber e ela sabe quem ela precisa de impulsionar. O que você tem colocado na mesa?
quem você é, o que as pessoas dizem sobre você depois que você abre a boca. Seja intencional, seja proposital. E essa sensibilidade, esse tempero, essa maturidade, eu só tenho de muito ouvir o Senhor falar dentro de mim. Então, chegou um momento de você se calar. Por quanto tempo, Jana? Isso é você e Deus. Quando o Senhor me pediu o jejum de palavras, era final do ano, era dezembro e era próximo do Natal. E eu fiz esse compromisso com Ele, para enxergar a minha família de uma maneira que eu nunca tinha enxergado, para enxergar os meus da minha casa de uma maneira que eu nunca tinha enxergado. E posso te falar, foi um mergulho de tanta coisa, de tantas necessidades que eu não estava enxergando, porque eu estava tão ferida, eu estava envolta até os meus pensamentos, a minha rotina, que eu não estava enxergando as necessidades dos meus da minha casa, dos meus da minha família. Foi um final de ano de silêncio, de uma mulher tão tagarela, de entender um passo de maturidade. Para que eu possa ser pontual e diretiva, eu preciso primeiro ouvir e ser tardia ao falar. Outro versículo que eu quero trazer para você, que também está em Tiago, e eu gosto muito dessa passagem, que está em Tiago 3, começa a partir do 3 e diz assim, ó: Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que obedeçam, também dirigimos o corpo dele inteiro. Observem igualmente o navio, que sendo tão grande e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levado para onde o piloto quer. Assim também é a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, seja uma fagulha que incendeia grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama todas as barreiras da existência humana, mas também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Então, se Deus queimou no seu coração e você fazer um propósito de palavras, posso te dizer que no final você vai sair uma mulher muito mais madura, uma mulher muito mais pontual, uma mulher muito mais sensível ao ouvir a voz do Espírito Santo, uma mulher diretiva a alinhar aos seus e da sua casa, você. Então, seja uma mulher obediente e vamos passar por esse processo junto? Se Deus te pediu esse propósito de palavras, escreve aqui para mim. Vou fazer o propósito de palavras. E depois volte para contar o testemunho de como foi esse jejum. Eu tenho certeza que você vai fechar com chave de ouro, uma mulher totalmente diferente, aprendendo aquilo que os outros não vão dizer, mas aquilo que o Espírito Santo tem para te entregar. Beijo, beijo e até a